Muita gente tem mandado dúvida pra gente aqui sobre o Tesouro Renda Mais, os prazos mais longos, 2050, 2065. E a dúvida que fica é: o melhor momento para aplicação já passou ou ainda vão ter grandes oportunidades por conta de conflitos internacionais, Estados Unidos, Irã, petróleo, inflação no Brasil? Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, com 3 conhecimentos básicos de renda fixa, a gente consegue identificar uma grande oportunidade com esses títulos. Já se inscreve no canal e deixa um like aqui no vídeo. Então, primeiro, o que é o Tesouro Renda Mais? Ele é um título público atrelado ao IPCA, que é o nosso índice de inflação, com uma correção ali de uma taxa real de juros. Por exemplo, IPCA mais 6, IPCA mais 7% ao ano. Até a data da conversão, ele funciona como um título IPCA mais de longo prazo. A partir dessa data de conversão, o valor que ficou acumulado, ele é transformado em uma renda mensal durante 20 anos e você recebe mensalmente durante esses 240 meses uma parcela do que foi aplicado mais a correção pela inflação com a taxa real que foi contratada. Então, na prática, para o investidor, você está comprando hoje um fluxo de pagamentos futuros que o Tesouro vai pegar ali o valor que você aplicou e vai ter toda essa correção ao longo dos 240 meses. Se você carrega o título até esse período da conversão e depois até o final das parcelas, a sua rentabilidade real vai ficar próxima do IPCA mais a taxa contratada. Isso independentemente das oscilações do mercado no meio do caminho. E para isso a gente vai ter que falar sobre a assimetria em títulos de renda fixa. Os títulos que são muito longos, como o Renda Mais 2050 ou o 2065, eles têm uma característica muito importante, que é: a maior parte dos pagamentos acontece no longo prazo. Isso faz com que o valor do título hoje dependa muito da taxa de juro real usada para trazer esses fluxos de caixa a valor presente. Então, pequenas variações na taxa, por exemplo, passa de 6,87% para 6,85%. Isso nos títulos de longo prazo geram grandes mudanças de preço, muito maiores do que nos títulos de curto prazo. É justamente essa estrutura que cria uma assimetria, que nada mais é quando uma taxa real está muito alta, e aí o que você vai ter com o aumento de 1 ponto percentual, por exemplo, nessa taxa de juro real, vai gerar para o investidor uma desvalorização do título que é menor do que o ganho que ele vai ter quando a taxa cai. Traduzindo aqui, se o nosso plano der errado, você perde menos do que se o nosso plano der certo. Então, para o investidor é sempre bom buscar assimetrias positivas. Então, a gente vai para o próximo passo, que é o potencial de retorno com a marcação a mercado. E a marcação a mercado, só para recapitular para todo mundo, é essa tarefa de recalcular todo dia quanto que vale hoje o fluxo futuro, nesse caso aqui do que a gente está falando, dessas 240 parcelas, usando a taxa de juros real daquele dia que a gente está analisando. Então, se o mercado passa a exigir uma taxa menor para o mesmo prazo, né? Por exemplo, 6,87%, para uma taxa menor, vamos chutar aqui um número, 6,5%, 6%, o que acontece é que o preço do seu investimento volta a subir, e aí o mesmo fluxo de pagamentos que a gente vem comentando que vão acontecer, ele é descontado por uma taxa menor. Então, isso gera justamente esse resultado do preço do seu título disparando, mesmo você sem precisar esperar até a aposentadoria. E em títulos longos, como o Renda Mais 2050, 2065, como a gente comentou, esse efeito é amplificado, e aí um ciclo consistente de quedas nesses juros reais dos títulos pode gerar uma valorização de algumas vezes o seu patrimônio aplicado por conta dessa marcação a mercado. Por outro lado, se os juros sobem, o preço cai com força, porém por conta da simetria. Subindo numa mesma magnitude do que poderia cair, você estaria perdendo menos, o que é uma maravilha. E aí, claro, o investidor precisa aceitar essa volatilidade no curto prazo se quiser se beneficiar dessa assimetria. Então, para a gente entender a dinâmica entre o valor de hoje de um fluxo de pagamento e como que funciona mais essa marcação, pensa no seguinte exemplo: seu amigo chega em você e fala que precisa de uma grana emprestada, e daqui um ano ele te paga R$1.000 de volta. E aí você vai falar: olha, para eu te emprestar esse dinheiro, eu quero 10% de retorno. O valor dessa dívida daqui um ano é R$1.000, e hoje o valor dela está próximo de R$909, porque a gente pegou os R$1.000 e descontou esses 10% que você quer de retorno. E aí a gente passa para uma outra etapa, que é: vamos pensar numa grande feira onde se compra e vende dívidas todos os dias. Cada barraca, por assim dizer, está oferecendo um papel ali que você paga R$1.000 no vencimento, e o preço que você paga hoje depende justamente dessa taxa de retorno que você exigiu do seu amigo de 10%. Então, se você quer 10% sobre 1.000 do vencimento, a gente já sabe que você vai pagar aqueles R$909, que é essa dívida, para daqui um ano, descontando essa taxa
taxa de retorno. Agora, se por outro lado, os participantes da feira passarem a achar que o risco desse empréstimo caiu, eles podem pedir um retorno menor, por exemplo, 8%. Nesse caso, o preço da dívida vai subir para R$ 925. Porque, lembra, a gente está pegando R$ 1.000 e descontando agora uma nova taxa de 8%. Então, isso faz com que o preço da dívida suba se as taxas caem. Só que o contrário também é verdade, e eu sei que é bastante contra-intuitivo. Então agora, se o empréstimo que tinha acontecido ficou mais arriscado e a rentabilidade que os investidores pedem passa para 12%, por exemplo, o valor da dívida seria equivalente a R$ 892. Então, quando acontece essa mudança de taxas, temos também essa dinâmica de mudança de preço. Taxa cai, preço sobe, taxa sobe, preço cai. E aí, falando nos títulos do Tesouro Direto, como Renda Mais, acontece algo muito parecido, que é o mercado de títulos públicos no Brasil e também o mercado de juros. A taxa de retorno que os investidores exigem é a taxa de desconto usada para transformar esse fluxo futuro de pagamentos que a gente comentou para saber o preço dele hoje. E ela é constantemente influenciada tanto pela oferta como demanda, mas também como expectativa, seja de inflação, de PIB, cenários de juros no Brasil e nos Estados Unidos. E é aqui que a característica dos títulos do Tesouro fazem toda a diferença e também ajudam essa roda toda a girar. Por quê? O Tesouro está sempre disposto a recomprar os títulos que ele emite, que você comprou. Então, se o preço da dívida subir porque a taxa caiu, você pode vender esse papel de volta para o Tesouro e realizar o ganho de marcação a mercado. Então, para simular esses retornos da marcação a mercado, a gente vai simular alguns cenários onde as taxas mudam um pouquinho para vocês entenderem qual que é o impacto da marcação. Então, aqui na minha tela a gente está vendo o título Tesouro IPCA Renda Mais, que é a NTNB1, na minha calculadora de marcação a mercado do Tesouro, para a gente entender um pouquinho essa dinâmica, tá? Eu coloquei aqui a data de vencimento porque é a data do último pagamento desse título, mas ele é o Tesouro Renda Mais 2050, tá certo? A gente vai simular aqui uma mudança de taxas, por exemplo, comprando hoje, dia 12/3/2026, com essa taxa que já é bem alta, 6,87%. E aí a gente vai comparar daqui a um ano qual que seria o preço desse título se a taxa nem se movesse. Então, se ela continuasse em 6,87%. E aí eu vou simular um valor aplicado de R$ 10.000 para a gente ter ideia de magnitude. Lembrando que a gente tem que considerar também qual que é a expectativa de inflação para esse período. O mercado hoje espera uma inflação aproximada de 4,5% para esse período. E a gente calcula aqui qual que seria o preço se as taxas se mantiverem até o ano que vem nesse título. Então percebam que se em 2027, nesse mesmo mês, a gente tiver com as taxas em 6,87%, qual será o nosso ganho? Então, com essa taxa de IPCA mais 6,87%, a gente tem um retorno ali de 11,52%. E aí você pode falar, poxa, isso aqui não teve muitas novidades, né? Até aqui, poxa, 11,50% é meio que pegar a inflação e somar com a taxa de juro real de um ano. Isso faz muito sentido, por isso que agora a gente vai começar a simular uma melhora e uma piora das taxas. Agora eu vou simular uma piora de 1 ponto percentual nessa taxa, ou seja, eu vou aumentar ali 1 ponto percentual para a gente ver o impacto no preço do título daqui a um ano. Então a gente passaria de 6,87 para 7,87. Qual seria nosso impacto no nosso preço unitário do título? Então, na nossa calculadora, se a taxa subir para 7,87, a nossa marcação a mercado vai ser um retorno negativo de 14,95%. Poxa, Edu, para eu perder 14,95% é praticamente 15%, tem que ser uma baita de uma oportunidade se a taxa melhorar, certo? Afinal, você falou bastante aqui da simetria, então eu vou rodar mais uma simulação, trazendo a taxa ao invés de 6,87 para 5,87 para o prazo de um ano, né? Para a gente saber o preço do nosso título. E aí vocês vão ver a magia que é a simetria na marcação a mercado. Calculadora atualizada, contemplem o poder da simetria. Se a gente chegar para uma taxa de 5,87%, nosso resultado na marcação a mercado vai ser mais 46,99%. Isso aqui é a simetria. Você perderia 14 num cenário de uma piora de 1 ponto percentual na taxa, mas ganharia 46 com uma melhora de 1 ponto percentual. Olha que maravilha. Então, agora que sabemos dessa dinâmica entre marcação a mercado de títulos longos, eu vou propor um teste aqui para a gente simular daqui 3 anos qual seria o preço da nossa marcação a mercado, qual que seria o nosso ganho se o cenário andasse aqui a favor e, claro, também se o cenário desse uma piorada. E aí, por último, que acho que é o que muita gente tem perguntado pra gente. Edu, você tá falando aqui que o preço pode tanto melhorar como piorar, claro, magnitudes diferentes, mas qual
qual que é o alvo ali, o que vocês esperam realmente como resultado ali aproximado dessa operação de marcação ao mercado. Então é exatamente isso que eu vou mostrar. A gente tem visto nessas simulações até agora, se a gente pegar a posição para 2027, que é ano que vem, então eu vou jogar um prazo um pouquinho mais longo, 2031, para a gente ter uma ideia. Aqui a taxa de juros eu também vou manter aqui voltando para 6,87% ao ano, tá? Para a gente saber qual que seria a nossa posição na marcação ao mercado se o mercado se mantivesse estável nessa taxa de 6,87 por até 4 anos ali mais ou menos, tá bom? Aqui em 2031 com a nossa taxa 6,87, o nosso ganho com a posição é de 77,23%, que já é um bom upside, né? Você ganhar aqui 77% no total, né? Lembrando que quando a gente anualiza isso, é onde a gente consegue ter uma base de comparação melhor. Então, anualizando essa taxa, transformando em taxa ao ano, seria algo próximo de 12,24. Pô, Edu, mas 12,24, né, ao ano, não parece ser uma taxa tão interessante. E isso é verdade, pensando se as taxas permanecessem nesse patamar. Agora a gente quer trazer para um nível onde a gente acredita que é possível, tá? A gente ter um retorno ali de IPCA mais 5 até 2031. Se chegar em 2031, os títulos longos indexados ao IPCA do governo tiverem num patamar próximo a esses 5% que a gente vai comentar aqui, vocês vão ver a maravilha que vai ficar esse nosso investimento com a marcação a mercado. Olha só que maravilha no resultado da nossa marcação a mercado. Levando o título até 2031, com uma taxa de 5%, o nosso retorno total seria de mais 177% mais ou menos, só com a marcação a mercado. Quando a gente anualiza esse resultado, a gente continua tendo ali um percentual ao ano de 22,5%, que é 22% ao ano. Então, que tipo de investimento na renda fixa você consegue ter uma rentabilidade tão boa? Lembrando que a gente está falando de títulos do Tesouro Nacional, então o risco de crédito a gente já está vendo o menor possível no mercado. Então, em termos básicos aqui, se você colocar 10 mil reais, esse cenário que a gente trabalha te deixa com um valor bruto de 27.730 reais na conta, só esperando você fazer a venda. Então, esse aqui é um momento mágico. Aí você até pode falar, poxa, Edu, caramba, já passou o melhor momento para aplicar no IPCA mais de longo prazo, as taxas vão continuar caindo, qual que é o ritmo? E a verdade é que no curto prazo, ou seja, nas próximas semanas, é difícil da gente cravar um resultado, porque é um mercado que está ali muito suscetível a notícias internacionais, notícias aqui no ano eleitoral. Então, esse tipo de operação, ele é muito mais voltado, óbvio, para quem já tem a reserva de emergência, para quem tem um perfil mais arrojado e que para quem quer colocar um dinheiro conseguindo pensar em um prazo ali de pelo menos 3 anos, seguindo esse plano que a gente falou. Claro que, se antecipar, a gente vai conseguir sair antes. E aí, essa questão do timing nos investimentos acaba sendo muito importante, porque os investidores ficam ali perdidos, sem saber, às vezes, se é o melhor momento para entrar em um produto, em um investimento, se tem que ir para renda fixa, se faz mais sentido ir para renda variável. E aí eu tô falando isso agora porque o timing é muito bom, porque o aniversário da Finclass está chegando e a turma tá caprichando para trazer a melhor oportunidade do ano. Então, no dia, você vai ter acesso à Finclass com 50% de desconto, a plataforma de investimentos mais completa do mercado, com mais de 65 cursos para você aprender a investir tanto em renda fixa, como ações, fundos imobiliários, criptoativos e tudo mais que existe, com professores especialistas de mercado de verdade, mais um conjunto de carteiras recomendadas, que é onde a gente coloca exatamente o que a matemática mostra, como esse IPCA mais 2050 que acabei de mostrar. Também a maior comunidade de investidores do Brasil. Mas tem um bônus em específico que eu quero destacar, que são 3 meses de Duo Gourmet. Com o Duo Gourmet, você pede 2 pratos principais e paga um. Então, se você fizer uma única saída no restaurante, você já economiza mais do que paga na Finclass em um mês. Assina no aniversário e desbloqueia 3 meses de compre um, leve 2 nos melhores restaurantes do país. O conhecimento fica, mas a conta do restaurante não. Então eu vou deixar aqui no link mais detalhes sobre a promoção. E entre aqui na lista de espera, QR Code na tela. Será que agora 2025 e 2026, quem conseguiu pegar taxas maiores realmente conseguiu ter lucros muito bons? Aí eu separei um exemplo, uma janela bem curta para vocês entenderem que o melhor período já está começando para se posicionar em ativos como renda mais. Por quê? Porque em janeiro de 2025, ou seja, pouca coisa mais do que um ano atrás, o investidor ele comprou IPCA mais de longo prazo com uma taxa de 7,51% e em março essa taxa
taxa estava justamente em 6,87%. Então, quando a gente vê a rentabilidade que o investidor já estava tendo ali num prazo próximo de um ano, era uma rentabilidade anualizada de 32% ao ano. E aí, essa taxa, para vocês terem uma ideia, tá? O índice Bovespa em 2025 ele subiu 33,95% nesse ano de 2025, como eu falei. Então, você tem renda fixa entregando retorno próximo de renda variável. A lição que fica pra gente aqui é que a gente vai olhar para trás para essas taxas do Tesouro IPCA+, e a gente vai ter saudade. Então aqui muita gente pode pegar e falar, pô Edu, ok, você tirou 1,87 da taxa que é negociada hoje e me mostrou o potencial de ganho. Mas e se cair o preço por conta que a taxa subiu 1,87? Vamos fazer o cálculo para qual seria o preço do título em 2031 se a taxa do IPCA+ fosse para 8,74, que é uma taxa muito acima da historicamente conhecida aqui nesses títulos, que é de aproximadamente 8%. E olha só que loucura, galera. Se a gente tiver uma taxa de 8,74%, o que vai acontecer com o nosso preço do título? Aqui a taxa vai estar 8,74%. Você achou que ia cair, né? Mas, por conta do histórico de juros com a correção do IPCA, mesmo num cenário onde a taxa piora, você teria um ganho de 15% no período. Se fosse trazer isso para uma taxa ao ano, seria algo equivalente a 2,86%. Então repare que aqui, além da gente estar com uma taxa tão alta que, se houver uma piora que a gente nunca viu na história do país, a gente ainda ganha 15%. Se tudo vier a favor, a taxa chegar em 5%, a gente multiplica. Se chegar em 100%, a gente já dobrou o capital, né? Então se a gente chega em 177%, é como pegar o dinheiro, cada R$1 que você colocar, você vai ter 1,7 de volta, R$1,70 de volta de lucro, mais o que você aplicou. Então essa é a maravilha da marcação a mercado, da simetria e dos títulos IPCA+ do governo, quando eles estão com taxas tão exorbitantes quanto essa de agora. Então não esqueça que estamos tratando de projeções, tá? Não necessariamente o cenário vai se concretizar exatamente nessas taxas, mas se você já investe em ativos IPCA+ do Tesouro, especialmente esses de longo prazo, comenta aqui com a gente pra gente ficar sabendo. E não se esquece de se inscrever para a lista de espera do aniversário aqui da Finclass. Até o próximo vídeo, tchau!